Olá pessoal, eu sou André, sou professor de Química e este é mais um vídeo onde nós vamos investigar as quantidades na Química, em uma abordagem voltada para o ensino médio. Antes de qualquer coisa, é importante ressaltar que vídeo não cumpre o mesmo papel que a aula presencial. Ele é uma ferramenta interessante para levar alguns conteúdos para os estudantes, mas não cumpre o mesmo papel não. E neste vídeo especificamente, nós vamos discutir a metodologia mais geral, mais aberta para o balanceamento de equações químicas. O que vai deixar a gente a um passinho da gente entrar em uma grande área de discussão na química, que é a chamada estequiometria. Bora para o conteúdo? E no nosso vídeo sobre o átomo de Dalton, que o link está disponível aqui em cima para vocês, nós discutimos como esse modelo atômico proposto por Dalton explica a lei de conservação da massa de Antoine Lavoisier, que também foi discutida aqui no canal. E a explicação dada é que os átomos que constituem toda a matéria comum, como nós conhecemos, não podem ser criados e nem destruídos, de um modo que deve existir sempre a mesma quantidade dos mesmos átomos de cada um elemento químico, tanto nos reagentes como nos produtos de uma reação química. Então, se nós pegarmos qualquer reação química, e no caso aqui vamos considerar a reação de síntese da água, onde gás hidrogênio H2 reage com gás oxigênio O2, formando como produto a água. Da forma como essa reação química está escrita aqui, se nós fôssemos representar os átomos como bolinhas, coerente ali com a representação de Dalton, esferas rígidas, indivisíveis e indestrutíveis, o jeito que as coisas estão escritas aqui nessa reação ficaria o seguinte: H2 é um parzinho de átomos de hidrogênio ligados entre si, mais O2 é um parzinho de átomos de oxigênio ligados entre si, ocorre uma reação química, a seta aqui representando isso, e o produto seria uma molécula de água, um átomo de oxigênio ligado a dois átomos de hidrogênio. Reparem que nessa representação não é respeitada a impossibilidade da criação ou destruição de átomos. Na verdade, se nós considerarmos assim que isso se transforma nisso, nesse processo sumiu um átomo de oxigênio, o que seria incoerente com as leis até aqui estudadas. Na verdade, esta representação da reação química está incompleta e precisa passar por um processo que nós costumamos chamar de balanceamento da equação química, para que seja coerente com o fato de que átomos não são criados e nem destruídos durante uma transformação química. Mas nós não podemos mudar a natureza das substâncias envolvidas. Precisa continuar sendo gás hidrogênio H2 reagindo com gás oxigênio O2 e formando água H2O. Mas o que eu posso fazer é mudar as quantidades dessa substância participantes da reação química, sem alterar as suas fórmulas, sem mudar as proporções que os átomos estão ligados entre si para formar cada uma dessas moléculas. Mas se eu tiver, ao invés de uma molécula de H2, duas moléculas de H2 e formando então duas águas, agora sim a minha representação está coerente. Reparem que eu tenho 1, 2, 3, 4 átomos de hidrogênio antes da reação acontecer, 1, 2, 3, 4 átomos de hidrogênio após a reação acontecer, não sumiu nem apareceu nenhum, 2 átomos de oxigênio antes da seta da reação e 2 átomos de oxigênio após. Coerente então com a conservação do número de átomos de cada um dos elementos químicos envolvidos. Esta equação química aqui abaixo é uma equação química balanceada, coerente com a explicação dada pelo modelo de Dalton, a lei de Lavoisier. Reparem que não foi alterada a fórmula de nenhuma das substâncias químicas, nem nos reagentes e nem nos produtos. Só o que mudou no balanceamento foi a multiplicação das fórmulas de algumas substâncias por um determinado valor. E este valor recebe o nome de coeficiente estequiométrico. No caso aqui, a reação de queima do metano, combustão completa deste gás que é combustível. A fórmula do metano é CH4, a combustão é a reação com o gás oxigênio, O2, e sendo a combustão completa, formará como produtos o gás carbônico, CO2, e água, e se nós representarmos aqui os átomozinhos desenhados como bolinhas, não seria lá muito coerente com a conservação do número de átomos de cada um dos elementos químicos. Para o carbono tudo bem, eu tenho um carbono antes, um carbono depois. Já para o hidrogênio, as bolinhas vermelhas aqui, eu tenho 4 átomos de hidrogênio antes da seta e apenas 2 depois. Sumiram? Foram para onde? Para os oxigênios também fica meio estranho. Tenho 2 átomos de oxigênio antes e 1, 2, 3 depois. Esta equação química precisa ser balanceada para representar de maneira fiel o que acontece na realidade, onde há conservação de matéria. E se eu quero acertar aqui essa continha dos átomos,
vale a pena a gente traçar uma linha divisória aqui na seta entre o antes e o depois, entre reagentes e produtos, e começar aí a nossa contabilidade dos átomos. Do jeito que a equação química está escrita, antes da seta eu tenho um átomo de carbono, e depois da seta eu também tenho um. Por enquanto, tudo bem, está coerente. Já para os hidrogênios, antes da seta eu tenho 4 hidrogênios e depois da seta eu tenho apenas 2 hidrogênios. Vou ter que mexer alguma coisa. Para o oxigênio, antes eu tenho 2 oxigênios e depois a quantidade de oxigênios que eu tenho são 2 do CO2 e 1 da água. Portanto, 3 oxigênios. Para o carbono, como está tudo certo, não vou mexer em nada. Mas para o hidrogênio, eu preciso fazer com que os produtos tenham exatamente o mesmo número de átomos desse elemento que haviam nos reagentes. Se nos reagentes haviam 4, nos produtos eu preciso que hajam 4 também. E nesses produtos aqui, o único lugar onde eu tenho hidrogênio é na água. E se ao invés de 2 hidrogênios, eu quero ter 4 hidrogênios nos produtos, eu preciso de não uma, mas 2 águas. Vou multiplicar a quantidade de águas nessa reação por 2. Ao fazer isso, eu alterei a quantidade de hidrogênios nos produtos. Deixei de ter 2 e passei a ter 4, a mesma quantidade que tinha nos reagentes. Mas ao multiplicar a água por 2, eu não alterei simplesmente a quantidade de hidrogênios. Cada água tinha 2 hidrogênios, mas também tinha 1 oxigênio, de um modo que a nova contabilidade de oxigênios nos produtos não é 3, mas sim 2 que vieram do CO2, mais 2, cada um deles de uma das moléculas de água. 2 com 2 são 4, e agora eu tenho 4 oxigênios nos produtos. Carbono está balanceado, hidrogênio está balanceado também, mas o oxigênio ainda não. Não é possível eu ter 2 átomos de oxigênio nos reagentes e isso formar 2 com 2. 4 oxigênios nos produtos, de modo que eu preciso também alterar a quantidade de oxigênios nos reagentes. E como o único lugar onde eu tenho oxigênios nos reagentes é na substância O2, gás oxigênio, se eu multiplicar a quantidade de moléculas de gás oxigênio por 2, eu deixo de ter apenas 2 oxigênios nos reagentes e passo a ter 4. 2 vezes 2, 4 oxigênios. E finalmente minha equação química está balanceada. Contando aqui as bolinhas dos átomos, com os coeficientes estequiométricos que eu ajustei, 2 para o O2 e 2 para o H2O, nós temos CH4, um carbono com 4 hidrogênios, mais 2 moléculas de O2, um O2, outro O2, formando um CO2, um carbono com 2 oxigênios, e 2 águas, 2 H2O, um H2O, outro H2O. Contando os carbonos, eu tenho um carbono antes, um carbono depois. Para os hidrogênios, 1, 2, 3, 4 antes e 1, 2, 3, 4 depois. E para os oxigênios, 1, 2, 3, 4 antes e 1, 2, 3, 4 depois. Voltando um pouco nas reflexões do Dalton, nós sabemos que apesar da lei do Proust dizer que uma dada reação química acontece sempre nas mesmas proporções entre as substâncias, existem reações químicas diferentes entre os mesmos reagentes, com proporções alteradas e que formarão diferentes produtos. E um exemplo aqui é a combustão completa do metano, que nós acabamos de discutir, e a outra reação é a chamada combustão incompleta, que normalmente se dá quando a oferta de oxigênio não é tão abundante. Para a primeira reação, nós já fizemos o balanceamento anteriormente, e fica tudo certo se eu tiver 2 de O2 e 2 de água aqui, mas para a segunda, que é uma nova reação química, nós precisamos novamente fazer o balanceamento. Então eu tenho um carbono antes da reação, um carbono depois, 4 hidrogênios antes da seta, 2 hidrogênios depois, 2 oxigênios antes da seta e 2 oxigênios também depois da seta. O carbono já está com a quantidade certinha, já está balanceado. Vamos então para o hidrogênio. Se eu tenho 4 hidrogênios antes, para ter 4 depois, eu preciso multiplicar a fórmula da água por 2. Ao multiplicar a fórmula da água, eu deixo de ter 2 hidrogênios nos produtos e passo a ter 4. Mas com isso eu alterei também a quantidade de oxigênios nos produtos. Se anteriormente eu tinha um oxigênio do CO e um oxigênio da uma água que eu tinha, agora eu tenho um oxigênio do CO e 2 oxigênios, já que cada água tem 1 e 2 águas são 2. Deste modo, após multiplicar a água por 2, eu passei a ter não 2, mas sim 3 oxigênios nos produtos. Poxa, mas aí eu acertei o número de hidrogênios e baguncei o número de oxigênios, que já estava certo? É isso mesmo.
eu não posso mudar a fórmula das substâncias que participam da reação. E ao mexer com as quantidades de uma substância composta, como é o caso da água, eu altero as quantidades de todos os elementos que participam dela. Então eu tenho que agora, de alguma forma, consertar a bagunça que eu fiz aqui com o oxigênio, que já tinha inicialmente o número certo, mas para acertar a quantidade de hidrogênios, eu tive que bagunçar a quantidade de oxigênios. Mas isso para mim não é um problema, porque aqui nos reagentes eu tenho o oxigênio participando de uma substância simples, no caso o gás oxigênio, O2, onde eu altero a quantidade de átomos de oxigênio sem interferir nas quantidades de nenhum outro elemento químico. Deste modo, se eu tenho 3 oxigênios nos produtos, eu preciso ter 3 oxigênios nos reagentes também. Mas eu não posso simplesmente chegar aqui e falar, não é mais O2, é O3, porque a minha reação química é a reação de metano com gás oxigênio. Se eu escrevesse O3 aqui, já não seria mais gás oxigênio, e sim gás ozônio. É outra substância química que também é possível, e é outra reação. Mas não é isso que eu quero. Eu quero multiplicar o O2 por algum valor que me permita acertar o número de átomos de oxigênio dessa reação sem alterar a fórmula das substâncias químicas. E aqui eu recomendo para vocês pensarem da seguinte forma. Esconde o 2 do O2. Ele é a nossa fonte de oxigênio. Se eu tenho 3 oxigênios nos produtos, eu quero 3 oxigênios nos reagentes também. Esquecendo que é O2, pensando que é simplesmente O, se eu multiplico por 3, lembrando que eu escondi aqui o 2 do O2, eu teria 3 oxigênios. Mas se eu lembro que eu tenho O2 e não O, dá 6, é o dobro do que eu queria. Bom, já que eu consegui o dobro, vamos cortar pela metade. E o coeficiente estequiométrico, o coeficiente de balanceamento do O2, sendo 3 sobre 2, eu deixo de ter 2 oxigênios nos reagentes e passo a ter 3 oxigênios nos reagentes, balanceando a equação química. Tá, mas espera aí, se eu tiver 3 dividido por 2, O2, eu não vou ter uma molécula e meia? Por um acaso pode isso? E realmente, se a gente pensar em moléculas, fica meio estranho a gente usar esses coeficientes fracionários. Não faz lá muito sentido não. Mas se eu pensar em mol, a reação seria 1 mol de CH4 mais 3 sobre 2, 1 mol e meio de O2, formando 1 mol de CO2 e 2 mols de água. 1 mol é uma porção, como nós vimos no vídeo anterior, e uma porção com um número enorme de moléculas. Não tendo problema nenhum a gente pensar em meia porção. Meia porção não precisa ter nenhuma molécula partida ao meio. E de fato, nas representações das equações químicas, nós normalmente estamos pensando em mol, em porções que a gente consegue pesar, medir, transportar, manipular e assim por diante, e não pensando em moléculas de fato. Por outro lado, a gente usa a representação das moléculas para se acostumar a fazer o balanceamento, porque assim a gente consegue ir contando as bolinhas e ver se as quantidades estão todas certas. Mas caso você prefira, ao invés de representar a equação balanceada com o coeficiente fracionário, 3 sobre 2 aqui, você pode também multiplicar cada uma das substâncias envolvidas por 2, para se livrar da fração. Então 1CH4 multiplicado por 2 dá 2CH4, 3 meios de O2 multiplicado por 2 dá 3 de O2, 1 de CO multiplicado por 2 dá 2CO, 2 de H2O multiplicado por 2 dá 4H2O. Acontece que esta representação aqui fracionária pode ser bastante útil mais para frente. Por exemplo, quando nós quisermos investigar as energias envolvidas nessa reação. Para cada mol de CH4 passando por essa reação, quanta energia é liberada? Já que isso aqui é uma queima, né? Então as representações fracionárias cumprem um papel importante também. Só vale a pena aqui ressaltar que um erro de representação comum apresentado pelos estudantes é pegar essa fração 3 meios, 3 sobre 2, e escrever 1,5, que matematicamente é a mesma coisa. Acontece que, de acordo com a representação química, isso daqui, esse 1,5 está errado. Você precisa sim representar a fração mesmo, já que na nomenclatura de algumas substâncias químicas aparecem números separados por vírgula, e representar esse número com vírgula aqui poderia causar alguma confusão. Não represente o número com vírgula, mas sim a fração. Contando aqui as bolinhas, para conferir se o nosso balanceamento está correto, você pode verificar que com esses coeficientes de balanceamento, e aqui não dá para manter a fração mesmo, né? As equações químicas estão plenamente balanceadas. Não há nenhum átomo perdido e nenhum átomo aparecendo durante a reação química. Os átomos de cada um dos elementos químicos dessa reação se conservam agora na equação química balanceada.
Ficou na dúvida? Faz o seguinte, pausa o vídeo e conta as bolinhas antes e depois da seta. Para cada uma das reações químicas, tem que haver a conservação do número de átomos de cada um dos elementos químicos envolvidos. E para pegar aqui mais alguns exemplos, com uma aplicação industrial importante, quando a gente vai obter ferro a partir do minério de ferro, algumas equações químicas estão envolvidas. Uma delas é a combustão incompleta do carvão mineral, que é dada por esta reação química, onde carbono reage com gás oxigênio, formando como produto o monóxido de carbono, CO, e a outra delas é a reação do Fe2O3, o óxido de ferro 3. Com este produto aqui, que é o CO, formando ferro metálico e gás carbônico, CO2. Ambas as equações químicas estão na sua forma não balanceada aqui em cima. E após o balanceamento, nós podemos contar que os átomos de cada um dos elementos químicos estão se conservando. Mantém a mesma quantidade antes e depois da seta de reação. E neste caso específico da reação do óxido de ferro 3, Fe2O3, com o CO, monóxido de carbono, o balanceamento pode parecer um tanto quanto trabalhoso. Parece que você vai resolvendo e a coisa trava. Resolve um elemento, bagunça o outro. Resolve o outro, bagunça um. Acontece que o que eu estou apresentando aqui nesse momento é uma metodologia bem genérica para o balanceamento, contando as bolinhas, contando os átomos de cada um dos elementos químicos envolvidos. Conforme a gente vai se aprofundando mais nas características das diversas reações químicas, nós vamos aprendendo alguns truques que levam em conta o comportamento específico de cada tipo de reação. Esta aí do óxido de ferro, por exemplo, é uma reação de óxido-redução e será balanceada com maior facilidade conforme a gente aplica ao balanceamento análises específicas desse tipo de reação, como no caso, a contagem dos elétrons envolvidos. E eu faço isso em um vídeo com o nome Eletroquímica Introdução, que o link vai aparecer aqui em cima. Para outro tipo de reação, como as reações de neutralização entre ácidos e bases, existem métodos específicos que facilitam também o seu balanceamento, como nós veremos no vídeo específico sobre sais, que o link vai aparecer aqui também. Mas no momento, o que nos interessa mesmo é esse tratamento mais geral sobre o balanceamento. Em mais um exemplo aqui, que traz a equação química da obtenção do cobre metálico a partir da calcosita de um mineral de cobre, nós temos Cu2S mais O2, formando Cu mais SO2. Eu aproveito aqui o momento para apresentar para vocês que existe uma ordem no balanceamento dos elementos que fica mais fácil para uma grande quantidade de reações químicas. E essa ordem seria balancear primeiro os metais presentes na reação química, seguidos dos ametais, depois carbono, hidrogênio e oxigênio. Mas isso daqui não é uma regra. É uma técnica que costuma funcionar bem para um grande número de equações químicas. E uma justificativa para a aparente eficiência dessa técnica, desta ordem de balanceamento para muitas reações, é porque é comum, por exemplo, nós encontrarmos oxigênio sozinho como substância simples em um grande número de reações químicas. Deste modo, se o oxigênio é deixado por último para ser balanceado, eu consigo acertar as quantidades dele sem bagunçar tudo que eu já fiz para trás. O hidrogênio aparece em penúltimo, porque é muito comum nas condições do nosso planeta, especialmente, nós termos reações químicas que envolvem como reagente ou como produto a água, que por sua vez é H2O. Ao alterar a quantidade de águas na reação química, eu consigo acertar a quantidade de hidrogênios, influenciando apenas nos oxigênios, que eu já vou balancear depois mesmo. Antes deles vem o carbono, que é muito comum aparecer também em compostos junto com oxigênio, CO2, CO, por exemplo, além de compostos que têm o hidrogênio e o oxigênio. Ao balancear o carbono, eu vou poder depois acertar o hidrogênio e o oxigênio nas próximas etapas. Antes do carbono, os ametais, que também aparecem em diversos compostos com oxigênio, e os metais, que vão aparecer com metais, com ametais, com hidrogênio e assim por diante. Aplicando essa regrinha, a reação química que nós temos, que é Cu2S mais O2, formando Cu mais SO2, vamos novamente fazer a contabilidade do antes e do depois da seta, mas respeitando aqui essa ordem proposta, metal a metal, carbono, hidrogênio e oxigênio. De metal nessa reação nós temos apenas o cobre. Cobre eu tenho 2 antes da seta e 1 depois da seta. Não tendo mais nenhum metal, vamos procurar os ametais. Tanto carbono como hidrogênio e oxigênio também são ametais. Então nós estamos considerando neste caso aqui apenas o enxofre. Eu tenho um enxofre antes da seta
e um enxofre depois da seta também. Carbono não tem nessa reação, hidrogênio não tem nessa reação, falta apenas o oxigênio. Antes da seta eu tenho 2 oxigênios, depois da seta eu também tenho 2 oxigênios. E essa reação aqui ficou moleza, né? Porque o único elemento que não está balanceado é o cobre, que por um acaso aparece aqui como substância simples também. Se ao invés de um cobre eu tiver 2 cobres, eu deixo de ter um cobre nos produtos e passo a ter 2 cobres nos produtos, acertando a quantidade do cobre. O enxofre já tinha um antes e um depois, está balanceado, e o oxigênio também já tinha 2 antes e 2 depois, balanceado também. E neste momento, eu aproveito para complementar um pouco mais a nossa representação das fórmulas químicas que eu apresentei lá no vídeo sobre o mol. Sempre que eu tiver um parênteses no meio da fórmula com um número no pezinho, subscrito, este número estará multiplicando todos os elementos que aparecem dentro do parênteses. E por fim, aqui na reação do hidróxido de magnésio, Mg, entre parênteses OH, com 2 no pezinho do parênteses, mais HCl, formando MgCl2 e H2O. Como dito agora há pouco, essa daqui é uma reação de neutralização ácido-base. E nós vamos ver mais para frente uma forma mais simples, mais rápida de balanceá-la. Mas tratando aqui da conta de elemento por elemento, para a gente se familiarizar com o balanceamento de equações químicas, a gente precisa levar em conta que essa fórmula MgOH2 possui um magnésio e 2 parênteses com OH dentro. Cada parênteses tem um O e um H, os 2 parênteses como um todo terão 2 Os e 2 Hs. O 2 multiplica todo mundo que está dentro do parênteses dele. Fazendo aqui a contabilidade dessa equação química, nós temos MgOH entre parênteses 2 mais HCl, formando MgCl2 mais água, contando tudo que está antes e tudo que está depois do parênteses, começando pelo metal, eu tenho um magnésio antes da seta, um magnésio depois da seta também. O ametal, diferente de oxigênio e hidrogênio, é o cloro, eu tenho um cloro antes da seta e 2 cloros após a seta. Para os hidrogênios, antes da seta, eu tenho 1 do HCl e 2 que estão dentro do parênteses do MgOH2, totalizando 3 hidrogênios, enquanto que depois da seta eu só tenho 2 hidrogênios. E o oxigênio está dentro do parênteses, é multiplicado pelo 2 também. Tenho 2 antes da seta, enquanto que depois da seta eu tenho um só. O magnésio já está balanceado. Para acertar a quantidade de cloros, eu multiplico por 2 o HCl. Multiplicando por 2 o HCl, eu passo a ter 2 cloros antes da seta, mas eu alterei também a quantidade de hidrogênios. Agora eu terei 2 correspondentes ao MgOH2 e 2 correspondentes ao HCl. Não mais 3, mas sim 4 hidrogênios. Para balancear a quantidade de hidrogênios, eu posso multiplicar a quantidade de águas aqui por 2, de um modo que eu deixo de ter 2 Hs depois da seta e passo a ter 4 Hs, já que são 2 águas, possuem 4 Hs, mas ao multiplicar a água por 2, eu também alterei a quantidade de oxigênios. Não tenho apenas um, mas sim 2 oxigênios. E para nossa felicidade, ao balancear os hidrogênios, eu também acertei a quantidade de oxigênios nessa equação química. Na equação química balanceada, eu tenho 1 MgOH entre parênteses 2, se eu não escrevo nada antes é porque é 1, vou ter 2 HCl, 1 MgCl2 e 2 H2O, finalizando o balanceamento de mais uma equação química. Bom, pessoal, é isso aí. Eu espero que vocês tenham gostado. E no próximo vídeo dessa sequência, nós vamos discutir um pouco sobre os cálculos estequiométricos, para a gente acompanhar em detalhes as diversas quantidades envolvidas em uma reação química. Muito obrigado pela atenção, fiquem de olho nos próximos vídeos do canal e até mais!